Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira aula sobre brigada de emergência, falar um pouquinho hoje sobre as classes de incêndio. Lembrando a você que está assistindo essa aula em formato remoto, meu muito obrigado. A você que está assistindo essa gravação também, meu muito obrigado. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Vamos falar hoje especificamente sobre as classes de incêndio e também sobre a localização dos extintores. As classes de incêndio elas podem ser divididas primeiramente em classes primárias e classes secundárias, e por sua vez a gente também tem tipos específicos de extintores para serem utilizados de acordo com o tipo de incêndio, né, o princípio de incêndio especificamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa separação, essa divisão e também como se utilizar o extintor, né, e especificamente instruções de uso de um extintor. Quando a gente fala então das classes de incêndio primária, nós estamos falando especificamente, né, de três tipos de classes de incêndio. É a classe chamada classe A, classe B e classe C. O que vai determinar a utilização do extintor e naturalmente, a seleção, né, do extintor a ser utilizado vai depender automaticamente dos tipos de classes de incêndio. Quando a gente fala sobre classes de incêndio de tipo A, nós estamos falando especificamente sobre aparas de papel, madeiras e derivados de carbono. Também. Então, todo material sólido ele vai ser utilizado com extintor de classe A. Especificamente, nós temos também as classes de incêndio do tipo B, né, que são aí representados pelos líquidos inflamáveis, ou seja, todo material que for combustível, que pegar fogo, né, e naturalmente ter a sua natureza, né, líquida, vai ser um líquido inflamável. Então, seja um produto, um combustível, seja um produto que precisa ficar em armazenamento ali, e porventura ele tem uma facilidade de pegar fogo, é chamado ali de classe B, ou seja, líquidos inflamáveis. E nós temos ainda a classe C, né, que é chamada de equipamentos elétricos. Então, nós falamos do líquidos inflamáveis, né, através da classe B, as aparas de papel classe A, e por fim, né, nós temos aqui dentro da classe de incêndio primária, todo o material energizado, né, ou todo incêndio que inicia através de um equipamento elétrico. Então, todo o material energizado, né, vamos lembrar que ele pode conter naturalmente ali tanto o fogo como também a energia, né, presente por causa dos equipamentos elétricos. Então, a separação, a divisão que a gente precisa conhecer nesse momento é que a classe de incêndio ela vai ser A, B e C de modo primário, né? Pode acontecer naturalmente a gente encontrar outras situações que a gente vai ver ao longo da aula. Quando a gente fala de aparas de papel, pessoal, ele vai estar representado sempre com a letra A, né, no seu extintor, para a gente conseguir fazer essa associação, né? Então, a gente vai ter ali uma etiqueta geralmente verde, né, com a classificação simbólica ali com a letra A, através de uma aparas de papel, né? Então, tudo derivado do papel. Tudo derivado também, né, do carbono ou também de elementos ali da madeira, né? Então, nós temos, e a gente pode também classificar os incêndios de classe A, como, por exemplo, alguns objetos, como é o caso do tecido, né, a roupa especificamente. Então, todo material sólido que quando eles queimam, né, eles queimam na sua superfície, né, e de maneira inicial. E quando o fogo ele começa a se alastrar, ele começa a atingir outras áreas, ele deixa ali, né, na sua profundidade, após a queima do total, é deixado resíduos, né, que são representados através de cinzas. Então, quando a gente tem ali uma queima de um material de classe A, naturalmente a tendência é apresentar cinzas. E por sua vez, essas aparas de papéis, né, elas são representados também através da classificação de incêndio A. Então, todo material que quando ele for queimado, ele deixar cinzas, né, ele se tornar ali de material de combustão, ele vai mudar a sua classificação, vai mudar a
a sua aparência, vai mudar naturalmente o seu estado, ele vai ser considerado como material de incêndio classe A. Então, quando a gente pega lá um papel e coloca fogo, percebam, né, que ele muda a sua tonalidade, ele muda o seu tamanho, ele diminui, né, ele vai mudar naturalmente ali, a sua rigidez, porque houve uma queima daquelas moléculas e aquelas moléculas se tornaram cinza. Quando a gente vê gravetos, né, madeira pegando fogo, a mesma coisa. Quando a gente vê um móvel que pega fogo, ele muda, né, a sua tonalidade e também, dependendo do material, se a gente for fazer ali uma pressão, uma força, a tendência dele é se romper. Bem? E nós temos também ali, como eu falei, né, o tecido que ele pode ser classificado como classe A. Já os líquidos inflamáveis ou classe B, né, nós temos aí uma classificação, né, de todo e qualquer líquido ou gases inflamáveis também, né? Então a classificação dele está presente lá no extintor como classe B. E por sua vez o líquido inflamável ele tem além da combustão, né, ele tem a presença, né, de possivelmente ter gases envolvidos, né? Então, quando há uma queima de um líquido, vamos lembrar que ele muda, né, o seu estado líquido para gasoso, então a tendência é ele mudar também a sua manter a sua classificação, entretanto mudar o seu estado, né, de conservação, seja de líquido para um gás. Então, líquidos e gases inflamáveis, eles queimam somente na superfície e após a queima total, né, não deixam resíduos, diferentemente do classe A. Então, quando eu falo do líquido inflamável, pessoal, uma queima na superfície, há uma queima na parte superior, né, e a tendência desse fogo começar a se consolidar, fazendo a evaporação desse líquido. Diferentemente da classe A, que quando pega fogo, né, ele pega tanto em cima como na sua profundidade, né, e naturalmente ele vai haver uma queima de cima para dentro, né, de cima para baixo, e vai consumir todo o material. Já na classe B, haverá uma queima somente da superfície, né, e a tendência é que o líquido ele comece a se evaporar, né, podendo inclusive apagar o próprio fogo, né, que alguém já fez, por exemplo, alguma experiência em casa e colocar fogo no álcool, né, percebe que ele, através da sua evaporação, a tendência dele é possivelmente apagar. E apesar de apagar, né, o líquido, né, ele é agitado, né, e pode acontecer naturalmente desse líquido permanecer aquecido. Vamos lembrar lá dos tetraedros do fogo, né? Calor, comburente, combustão e reação em cadeia. O líquido inflamável, quando ele pega fogo, ele se mantém aquecido, né? Então, a gente já tem ali um elemento específico, né, que é o próprio calor. A gente tem o comburente, né, que é o próprio líquido, e nós temos ainda o combustível que está em volta ali, que é o oxigênio. Então, se porventura a gente utilizar um extintor para apagar o líquido inflamável, né, a partir do momento que esse extintor, né, ele deixa de fazer a sua ação, naturalmente o líquido ele vai permanecer quente, vai ter contato com o oxigênio, e ele é propriamente dito um comburente, então ele pode ter uma reignição. Isso acontece em muitos casos de incêndios em refinaria, incêndio em grandes equipamentos onde há concentração de líquidos inflamáveis, né, o incêndio ele é apagado, mas ele volta a pegar fogo depois, né, justamente porque não foi feito um bom, né, combate ao incêndio. As pessoas que atuam, né, os bombeiros que atuam ali em contato com incêndio em líquidos inflamáveis, sabem que é um dos piores aí para ser combatido por causa das fontes de reignição. Então a gente tem o álcool, tem o GLP, né, o gás liquefeito do petróleo, que ele é derivado do petróleo, né, então ele naturalmente vai pegar fogo, né, se porventura a gente tiver ali um botijão de gás e colocar uma faísca, né, em volta aqui da válvula de gás, a tendência é ele pegar fogo e ter a combustão até acabar todo esse líquido, até acabar todo esse gás que está aqui dentro. Mas se você quiser apagar ele de maneira fácil, né, simplesmente você vai lá, coloca o dedo na ponta da válvula e já acaba o gás. Mas vamos lembrar,
né, que há muito gás aqui dentro e possivelmente ele estará aquecido, então pode voltar a ter reignição, como são os casos também aí dos tambores de gasolina e outros líquidos também com um ponto de volatilidade, que é um item que a gente vai ver na aula de amanhã, né, quando mais volátil, né, quanto maior a possibilidade de ignição, maior a tendência desse incêndio voltar a pegar fogo, né, voltar a pegar fogo naquele material. Nós temos ainda os equipamentos elétricos, ou classe C, que é chamado, né, de material elétrico energizado. Então, todo equipamento elétrico, ele é, naturalmente, né, uma possibilidade de um incêndio de classe C. Vamos lembrar que se porventura ele não tiver energizado, né, ele vai ser basicamente um equipamento de classe A, né, um equipamento como se fosse um derivado, né, porque ele é um sólido, né, ele é derivado ali de uma classe A. Agora, se ele tiver energizado, aí muda a situação, a gente precisa fazer essa separação. O material elétrico energizado, o grande problema dessa classe, né, é identificar se ele está com energia ou não, porque muitas vezes a gente vê um computador, vê ali um material, a gente precisa saber se ele está ligado na tomada, porque se ele estiver pegando fogo, eu não posso usar o extintor à base d'água, né, que ele é específico para classe A. Agora, se ele estiver energizado, nós temos um tipo de extintor, especificamente aí o CO2, né, que é o gás carbono, e aí sim eu posso estar utilizando ele, né, para que ele consiga ali combater, por exemplo, equipamentos elétricos, né, luminárias ou até mesmo derivados da própria eletricidade. Os equipamentos elétricos, por sua vez, eles vão ser representados pela simbologia, né, do material C, da classe C, né, para observar realmente a questão da energização, né, se ele estiver energizado, classe C. Então, vamos saber separar, né, classe A, B e C. Isso são o que a gente chama aí de classes de incêndio primário. Nós temos ainda, né, as classes de incêndios secundárias, né, que dificilmente a gente vai atuar nessas classes, visto que eles são muito específicos, né, de acordo com a sua matéria-prima e utilização e atividade econômica daquela empresa. Também são chamados, né, de classe D, né, a primeira, né, classe de incêndio secundário, classe D, ou também derivados de materiais piróficos, né, que são reagentes que vão agir, né, de acordo com os extintores também. E, naturalmente, né, são materiais piróficos, são materiais derivados do sódio, magnésio, chumbo, ferro, titânio e fósforo, né? Na maior das concentrações aqui, a gente vai ter o ferro, magnésio, né, o ferro, magnésio e sódio, que são utilizados geralmente em ramos específicos de metalúrgica, né, metalurgia, fundição, que eles têm a tendência de se manter superaquecido, tá? Então, se a gente está utilizando aqui o sódio, por exemplo, né, como se fosse o sal, ele também, né, existe a possibilidade de pegar fogo, né? Lembrando que não é o sódio, o sal de cozinha, né, pessoal? É o sódio especificamente puro. Tá? Então, quando ele pega fogo especificamente, ele tem uma tendência de ter uma grande combustão. Esse material pirófico, né, é bem semelhante aos materiais que a gente tem de pirofagia, né, ou basicamente que tem dentro das baterias de rojão, dos fogos, né, porque ele pega fogo de uma maneira rápida, né, e a gente não consegue utilizar os extintores A, B e C. Por isso que vai ter o extintor do tipo classe D, né? Que ele é representado pela letra D. Geralmente, o extintor de classe D, ele tem uma aparência diferente dos demais, né? Lembrando especificamente pela cor, né? Que a maioria dos extintores, né? Até por uma norma padrão da Associação Brasileira de Normas Técnicas e de acordo com as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, ele vai ter uma cor vermelha. Já o extintor de classe D, né, nós temos aí uma cor amarela, né, que ele é bem mais específico. E ele vai ter na sua composição também, né, uma mangueira
associado ali um difusor, né, bem mais específico, diferentemente de todos os outros extintores. Então, o material pirófico ele vai ter eu não posso utilizar água, não posso utilizar CO2, eu não posso usar pó, porque ele vai pegar fogo, né, ele vai continuar pegando fogo, tá? E a água especificamente ela vai superaquecer, né? E a tendência dela é não pegar fogo, mas a tendência dela é se evaporar, né? Antes mesmo de conseguir apagar o incêndio nesses materiais. Então, existe esse tipo de equipamento, né, o classe D, que ele vai naturalmente conseguir apagar o sódio, o magnésio, chumbo, ferro, titânio e fósforo. Nós temos ainda o extintor de classe E, né, que na verdade é a classe de incêndio secundária do tipo E. Então, a classe de incêndio classe E, né, vai ser representado aqui pelo símbolo, né, de material radiológico, né? Então, vamos lembrar especificamente que ele não tem um extintor. Então, a classe E, pessoal, nós não temos extintores para combater equipamentos aí que, se porventura venham pegar fogo de material radioativo, tá? Então, vamos lembrar que nós não temos esse tipo de extintor e não tem o que ser feito, né? A gente vai ter geralmente esse equipamento em hospitais, naturalmente em empresas que atuam ali com energia nuclear. Então, não tem como apagar esse incêndio se porventura ele estiver superaquecido, tá? Então, materiais radioativos, a tendência da brigada e até do mesmo corpo de bombeiro é isolar a área e acionar o CNEM, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Essa empresa, né, ela é responsável por todo equipamento com energia nuclear, lembrando, né, que existe a possibilidade desse material radioativo provocar inúmeras doenças, inúmeras complicações para a população envolvida. Então, ao isolar a área, essa equipe do CNEM, quando ela é acionada, ela vem, né, e faz ali realmente uma varredura, né, para que consiga naturalmente diminuindo a possibilidade a propagação desse fogo e também evitar, né, que esse material ali entre em contato com efluentes, com o nosso solo, com a nossa fauna, para que isso não gere a possibilidade de doenças, né, para os meios biológicos, né, seja para o ser humano, para os animais, ou naturalmente a presença desse material de energia nuclear especificamente fora de controle. Então, material radioativo ou classe E não tem equipamento que faça ali a gente apagar esse incêndio, se porventura ele começar. Então, a única coisa que tem que fazer é isolar a área e acionar a Comissão Nacional de Energia Nuclear, também chamado de CNEM. E nós temos, né, mais recentemente, a classe K, né, que é um extintor do tipo saponizante, né, saponificante, na verdade, que ele é especificamente destinado a combate a incêndios em cozinhas industriais, para extinguir o fogo de gordura animal e vegetal, e ainda, né, mais especificamente, para que elimine, né, e consiga apagar, né, o incêndio em gorduras animais e vegetais, especificamente o óleo. Então, toda vez que a gente tiver, porventura, um incêndio de classe K, a gente vai ter um extintor também diferente, né, e representado pela cor mais aluminizada, né, mais próximo aí a uma cor, na verdade não tem uma cor muito bem específica, né, ele é cromado, né, ele é diferentemente do amarelo e diferentemente do vermelho, né, então essa cor aqui cromada, né, com também uma mangueira específica e um difusor, mais um prolongador, né, caso tenha ali um incêndio voltado a uma cozinha industrial ou ainda, né, haver a possibilidade ali de ter o fogo presente em uma gordura animal ou vegetal. Quando a gente fala sobre essa classe de incêndio, pessoal, vamos lembrar que ela é uma classe mais recente, né? E muitas vezes no passado a gente
tinha profissionais, né, que atuavam nessas cozinhas de modo mais desavisado, vamos falar assim, e jogavam lá o extintor de água, né? Então isso era um grande prejuízo, porque quando a água ela entra em contato com o óleo, vamos lembrar que elas não se misturam, a tendência é ter ali um efeito, né, tipo um flashover, né, um efeito que quando há uma combustão, né, daquele material, e a tendência da água, quando ela entra em contato com o óleo, é que o óleo saia da panela, saia da onde ele está pegando fogo e pode atingir propriamente dito aquele cozinheiro. Então esse extintor, né, ele é saponificante, visto que há ali dentro uma espécie de detergente que vai entrar em contato com o incêndio, né, com o fogo, e a tendência dele ali é apagar de modo rápido, né? Esse extintor especificamente ele deve conter ali dentro de cozinhas industriais. Na nossa casa, né, a gente não vai ter esse tipo de extintor, a única coisa que a gente pode fazer, né, é tentar utilizar os métodos de abafamento, né, ao invés de usar o resfriamento. Então, se porventura a gente tiver uma prática de um incêndio, né, dentro de uma panela, dentro de casa, a primeira forma, né, a gente ir lá e desligar o fogão, porque você tira, né, você isolou o gás do restante do fogo. Mas se continuar pegando fogo na panela, né, o recomendado é você molhar, né, bastante ali um papel, uma toalha, né, umidificar bastante uma toalha e cobrir, né, aquela panela. Você vai isolar todo o oxigênio e naturalmente você vai resfriar aquela gordura, né, aquele óleo que está pegando fogo. Jamais, em hipótese alguma, pegar ali uma caneca, né, ou um copo de água e jogar, porque a tendência de quando você fizer isso é que todo o óleo ele saia da panela, né? Então isso pode atingir também ali o cozinheiro, né, ou a pessoa que estiver próxima. Então, quando a gente fala dessa separação, pessoal, percebam, né, que existe basicamente a classe A, B e C como forma primária, chamada de classe de incêndio, e as classes secundárias, né, que é o material D e K. Lembrando especificamente que não há o extintor para a classe E, né, é um tipo de classe de incêndio, mas que não há como combater, né, não há como apagar aquele incêndio, né, que é o material de energia nuclear. Então, o tecido, né, a madeira, a borracha, o papel e o plástico são aí de origem classe A, né, ou basicamente todos derivados de carbono, né, de material sólido, que se porventura estiver pegando fogo, eu vou utilizar o extintor de classe A. Todo material líquido ou gases inflamáveis, como é o caso aqui da gasolina, graxa, óleo, querosene, eu utilizarei o extintor de classe B, né? Então ele vai ter ali uma etiqueta, né, de classe B para a gente utilizar especificamente esse extintor. Já o fogo em eletricidade ou todo material energizado, ele vai ser representado pela classe C, né? Então ele tem também, além das suas origens, né, além da sua classificação aqui que a gente está vendo através da letra C, nós temos algumas separações, né? Então percebam que o extintor de classe A ele vai ser verde, né? Vai ter uma etiqueta verde, no classe B vermelho, no classe C azul, tá? Então existe essa separação. Além das cores, a gente tem aqui o formato triangular, né, o formato quadrado aqui, ou um círculo, né, para representar os tipos de extintores também. E nós temos ainda, né, a classe D e classe K, que vão ser representados possivelmente por uma estrela, né, para metais combustíveis, né, ou especificamente aqui todos os materiais piróficos, né, e nós temos aqui no caso o incêndio, né, o fogo em cozinhas, pela classe K, representado aí por um hexágono, né, que são material que quando tem 6 lados. Então, além da classe que nós temos aqui de extintores, né, nós temos os tipos de extintores específicos e nós temos ainda a sua simbologia. O que a gente vai ter contato, pessoal, inclusive durante as aulas práticas, serão os extintores de classe A, B e C. A gente só vai ter contato com esses extintores de metais combustíveis ou fogo em cozinha
se porventura a gente tiver esse material especificamente na nossa empresa, né? Então, especificamente quando a gente fala de ambientes, né, industriais, quando tem cozinhas industriais, é fundamental ter esse tipo de extintor, ou ainda, né, se a gente atuar ali dentro de indústrias que tenham um material pirófico, desde a sua fabricação, né, como é o caso, por exemplo, de fábricas de, de bombas, de rojões, né, que vão ter ali a necessidade de utilizar aqueles metais combustíveis. Então, toda vez que a gente fala sobre extintor de água pressurizada, né, vamos representar primeiramente pela cor verde, né, da etiqueta, e a simbologia, né, que nós vimos aqui através do símbolo A, né, que significa aparas de papel e material, classe A. Todo extintor, pessoal, ele vai ter essa etiqueta predominantemente na sua parte frontal. Nós temos uma outra divisão que a gente vai ver lá na parte prática, mas percebam que o extintor de classe A, ele tem aqui na sua composição, né, uma mangueira, né, para onde vai sair a água. Nós temos aqui também um manômetro, né, ou, né, o reloginho aqui que a gente consegue ver a pressão da água. Tá? Então, todo extintor vai ter basicamente a sua alça, né, de transporte, a alça de acionamento na parte superior, a mangueira, a etiqueta aqui, né, ou lacre para ser rompido, né, e ela tem na sua, como a gente consegue fazer uma separação, ela tem uma solda superior, né, como vocês conseguem representar aqui no extintor. Então, o extintor de água pressurizado, ele precisa, né, passar por uma manutenção a cada 12 meses, né, ele precisa que o manômetro ali fique indicando sempre, né, na faixa verde. Se ele porventura estiver na faixa vermelha, significa que ele precisa ser recarregado, né, que ele foi utilizado. A gente vai ter experiência lá de acionar o extintor e depois, quando a gente vê, né, vai acabar a pressão e ele muda, né, da sua faixa de verde para vermelho. Então, significa que ele precisa ser recarregado. O extintor de incêndio, né, ele basicamente, quando após o uso, né, a gente precisa levar ele para recarga, né, ou pedir para uma empresa fazer a utilização da recarga. Ele deve evitar, né, de ficar exposto ao tempo, né, especificamente, por isso que existe um local apropriado para deixar esse extintor. A recomendação que eu sempre dou para toda brigada de emergência, né, e para todo técnico de segurança onde tem uma brigada de emergência, é que o brigadista fique responsável em fazer uma inspeção visual no mínimo uma vez por semana. Então, toda segunda-feira, o brigadista é responsável de ir lá e observar o manômetro, né, observar o lacre, observar se a mangueira está sem nenhuma perfuração, se ela está posicionado desse jeito, né? Existe uma necessidade de manter, né, esse bico, né, que vocês não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas ele é um bico esverdeado, né, para a gente representar a cor verde, né, que é a cor da classe de incêndio do tipo A, e deve ficar posicionado exatamente na válvula de acionamento, né, justamente para que quando a gente for acionar, não existe um acionamento involuntário, né? Então, o brigadista vai segurar na parte inferior aqui da manobra, da alavanca, né, de movimentação, de posicionamento, com a mão direita, né, para ele fazer basicamente o acionamento, e com a mão esquerda para segurar ali no bico, na ponta da mangueira. O extintor, né, ele geralmente vai ter uma capacidade, né, de 10 litros, né, são 10 litros de água basicamente, né, e ele deve ser recarregado após o uso, né. As instruções de operação devem ser contidas em todo extintor, tá? Isso aqui é mais uma observação técnica, inclusive para as empresas que vão fazer a recarga desses extintores, né, devem simplesmente ser mantido todas as instruções de operação, para que qualquer pessoa leiga, né, que mesmo que nunca passou por um treinamento, consiga fazer o uso do extintor, seja ele de água, de pó ou de CO2. Mas no caso da instrução de operação de água, né, a gente usa aqui
Use o extintor na posição vertical, né? Então, a gente sempre mantém ele na posição em pé, tá? Se você inclinar, a tendência dessa água também é inclinar ali dentro, né? E se você deitar o extintor para utilizar, a tendência, né, dele é utilizar apenas um pouco da água. Você não vai conseguir utilizar ele na sua totalidade. Deve-se, então, segurar firme, né, a mangueira, né, e por isso que é observado, né, ali na ponta da mangueira a sua cor esverdeada, né, para representar também o formato, né, a classe A, e apertar o gatilho da válvula, que é essa parte de cima, né? Então, muitas vezes a pessoa faz esforço na parte de baixo. Vamos lembrar que a parte de baixo, pessoal, como a gente viu na aula passada, é a alavanca de movimentação para transporte, né? E a parte de cima que é apertada, né? Então, basicamente, ali a gente tem a palma da mão apertando para baixo, né? Para que haja ali, para que saia água dentro desse extintor passando pela mangueira. Então, dirija, né, basicamente, né, a pessoa está segurando ali a ponta, né, da mangueira, né, vai dirigir basicamente o jato de água para um lado e para o outro, né, fazendo uma ação do tipo varredura, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, todo extintor de classe A, a gente precisa fazer as suas observações. Ele tem um manômetro, ele tem a ponta do extintor esverdeada, porque representa pela cor de classe A, ele vai ter uma solda na parte superior, né? E a gente vai ter que utilizar ele, assim como todos os extintores, né, ele na posição vertical, na posição em pé. Então percebam, né, que um brigadista fazendo uso, né, ele vai segurar na parte de baixo aqui da alavanca de movimentação e ele vai conseguir apontar, né, o jato de água, movendo, né, basicamente para que ele consiga apagar o fogo. Já o extintor de pó químico seco, né, ele vai ter uma diferenciação, né, em relação ao seu tamanho, né, ele vai ter aqui uma solda lateral, tá, não dá para ver aqui pela imagem, né, mas geralmente na parte posterior haverá uma solda, né, feita de cima para baixo. Ela também possui o manômetro, né, possui aqui esse reloginho, né, que a gente tem que observar, e a cada 12 meses, né, geralmente a gente tem que fazer, né, a sua recarga, assim como o extintor de água, né, ou também o de extintor de equipamento elétrico, né. Além disso, né, nós temos uma coloração também azul, a ponta da mangueira ali é azul, né, e percebam que a mangueira vai ser bem menor do que em relação à água. Uma mangueira de água, geralmente, ela pode ter ali até 80 centímetros, né? E já nesse aqui, ele chega a ter 45 centímetros de comprimento. A forma de carregar vai ser igual, né? Vai ser utilizado aqui também a manopla de acionamento na parte superior e a alça de alavanca de movimentação na parte de baixo. O extintor de pó químico seco, ele pode ser utilizado, olha como a gente vê aqui na sua etiqueta, né, especificamente para líquidos inflamáveis, e se eu não tiver mais a necessidade de uso do equipamento elétrico, o equipamento energizado também pode ser utilizado. As instruções são parecidas, né? Eu vou lá usar o extintor na posição vertical, também na posição em pé, e eu vou puxar e vou romper o lacre, né, desse extintor. Eu vou segurar firme na mangueira ali e apertar o gatilho da válvula, né, parte superior para baixo, e eu vou dirigir o jato, né, à base do fogo, espalhando o pó. Então percebam que existe uma diferenciação em relação à água, né? Eu não jogo ali na base, mas eu espalho o pó o máximo que eu consigo, porque se principalmente ele for um líquido inflamável, a tendência desse pó é provocar ali um abafamento daquele fogo, né? E manter o material líquido aquecido, mas a tendência dele tirar ali através do abafamento, né? Retirar o oxigênio desse líquido, vai fazer com que apague o fogo. Então, quando a gente fala em relação à manutenção, né, a gente também tem alguns itens aqui semelhantes ao extintor de água, né, que é não deixar ele exposto em intempéries, né, exposto no sol, exposto na chuva, porque ele vai perder
a sua pressão e também fazer a inspeção mínima pelo menos uma vez por semana. Em relação aos extintores de classe B, né, ou pó químico seco, ele é o mesmo tipo de extintor que a gente encontra no carro, tá, pessoal? Que a gente encontrava ali em modo obrigatório dentro dos carros, dos veículos, né? Alguns já vinham de fábrica, outros a gente precisava comprar, né? Hoje ele foi substituído, né, pelo extintor de tipo ABC para os carros que precisam, né? Os carros que já tiveram a sua produção, existem o extintor ABC, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas necessariamente é o mesmo tipo de material. Então, percebam, né, que o brigadista vai estar utilizando aqui, e se for o líquido inflamável, né, a tendência de utilizar esse pó, né, pó químico seco, né, então ele pode ser chamado PQS também, né, utilizar ele através da sua base, né, espalhando todo o pó para que ele concentre ali a sua forma de apagar o incêndio, de modo a abafar o fogo, né? Mas ele vai manter aquecido o líquido. Isso é muito importante a gente guardar essa informação. E nós temos ainda, né, o extintor de CO2 ou também de gás carbônico. Percebam que ele já tem uma diferença em relação à sua estrutura, né? Ele geralmente vai ter ali um formato, né, bem semelhante a um cilindro de oxigênio, né? Ele é um formato cilíndrico, como todos os extintores, mas ele já tem uma separação aqui na sua estrutura que ele não tem o relógio, né? Não tem o manômetro, tá? Porque não existe uma pressão, né, específica ali, e esse extintor também, ele basicamente não é feito uma recarga por pressão, tá? Ele é feito uma recarga de outra forma, né? Uma recarga através de um teste de pressão, né, interna, mas ele basicamente não precisa passar por um exame hidrostático, né, ou uma pressão hidrostática como os demais. Então, se ele não tem que passar por esse teste hidrostático, ele também não precisa ter esse relógio, tá? Ele também tem o lacre, como todos os outros extintores, né? Ele tem ali sua válvula de manuseio e tem a válvula de acionamento. Ele não tem solda, né? Não deve ter nenhuma solda na sua composição. Afinal de contas, ele tem uma pressão interna, né? Toda a carga do gás carbônico já é pressurizada. E aqui na sua grande diferença, né, que a gente consegue ver, a mangueira ela tem algo em torno de 50 centímetros, né, na sua base até o seu difusor. O difusor, pessoal, ele vai ser separado na parte frontal, avermelhada, né, geralmente ele é avermelhada, né, ou pode ser encontrado também de um modo mais antigo, o difusor preto, né, de um plástico preto, mas a grande parte dele aí, grande parte deles, principalmente mais novos, eles são vermelhos. E nós teremos uma parte acolchoada, vamos falar assim, né, uma parte mais aborrachada, como se fosse uma manopla, né, de bicicleta, como se fosse ali como se fosse uma luvinha da bicicleta ou da moto, né, que é específica para ser segurada. Nenhum profissional da área de brigada de emergência ou da segurança do trabalho, nenhum leigo pode desconhecer, né, desse difusor. Por quê? O difusor, pessoal, o gás carbônico, ele produz, né, o gás carbônico ele é mais gelado, né, ele é um gás, né, e ele pode, né, naturalmente, quando a pessoa faz o uso, né, de modo sem conhecer, né, a operação, né, que esse gás sai ali da sua temperatura, né, pode chegar a 0 graus, tá? Então, esse gás, né, ele vai sair de 0 a 45 graus, né, negativo, naturalmente, né? E esse gás, se porventura a pessoa ficar com a mão, né, nesse difusor, ele vai perceber, né, primeiramente que ele não vai sentir aquela dor, né, mas a tendência dela é produzir ali uma queimadura na mão do brigadista, do socorrista, do leigo que está utilizando. Então,
O extintor, né, de gás carbônico, ele precisa ser manuseado com uma mão aqui no acionamento e a outra mão nessa luva, né, nessa parte superior preta do difusor. Porque se porventura a pessoa fazer o acionamento segurando ali na parte mais plástica do difusor, a tendência é que a pessoa tenha uma queimadura grave nas mãos, né? Vamos lembrar que geralmente o acionamento tem que ser feito, a utilização deve ser feita com luva, mas se a pessoa não tiver com luva naquele momento, né, a tendência é ela ter um sério acidente, né, por causa do gelo, tá? Do gás carbônico que ele faz em formato de gelo, vamos falar assim, né, a 45 graus de temperatura, né, menos 45 graus. Então, além da queimadura, pode provocar ali, naturalmente, um acidente, né, uma dor bem específica, né? Como ele não tem o manômetro aqui para a gente ficar observando, né, recomenda-se que aqui a cada 6 meses, né, seja feito uma pesagem desse extintor. Então, ele geralmente tem aqui na sua base, né, uma argola, né, para que a pessoa que faça a manutenção dos extintores faça um peso, né, faça ali tenha uma noção do peso daquele extintor. Então, primeiramente que ele já pesa bastante, né, por não ter ali, ser um material mais robusto, né, uma parede um pouco mais grossa que as demais. Além disso, né, tem que ficar inspecionando o gás também, né, inspecionando o gás, ele pesa, né, então ele precisa ser inspecionado, né, a cada 12 meses, né, fazer uma manutenção, e a cada 5 anos fazer um teste chamado teste hidrostático. Além desse teste hidrostático, né, é necessário fazer o peso, né, observar o peso, para ver se porventura ele teve uma perda grande, tá? Assim como todos os extintores, ele também pode ser recarregado, né, por uma equipe específica, e naturalmente a gente recomenda, né, a sua utilização tanto para líquidos inflamáveis, né, mas mais especificamente para equipamentos energizados, né? Então, todo o material energizado que está pegando fogo, ou que se porventura começou a pegar fogo ali, eu vou utilizar o extintor de CO2, tá? O extintor de CO2, ele também tem aqui as suas instruções, né? Retirar ali basicamente a trava, né? Para romper o lacre. Eu seguro firme na parte do difusor, né? Aquela parte preta do difusor, jamais na parte avermelhada ou na parte preta, que a gente pode ter alguns extintores assim também. Eu vou, né, dirigir o jato, né, que vai sair ali a base do fogo, e o que muda, né, basicamente com os demais, é que eu vou fazer ali, eu vou espalhar a névoa do gás, né, para um lado e para o outro, né, como se fosse em leque, né? Então eu faço basicamente disperso o gás carbônico no material energizado. Como eu falei, ele pode também ser utilizado nos líquidos inflamáveis. Então vejam aqui a operação, né? Percebam o difusor preto, né? Conforme eu comentei com vocês, em alguns casos mais antigos, né, os extintores podem ser assim também. Então, o brigadista está fazendo a utilização, né, desse extintor, especificamente um painel energizado, né? Observem aqui que, diferentemente do pó, né, haverá aqui uma carga, né, de vapor, né? E esse vapor é representado pelo gás carbônico, ou ainda chamado de CO2. Em casos mais extremos, pessoal, o CO2 ele sobrepõe o oxigênio, tá? Por isso que o brigadista está fazendo uso de uma máscara autônoma, né? Ou semi-autônoma, não dá para perceber direito, mas acredito que seja autônoma de ar mandado, né? Então, a pessoa ela utiliza aqui o cilindro, né? O ar mandado é autônoma mesmo, né? Ela está usando o cilindro aqui com a máscara de ar, né? De gás oxigênio, né? Porque quando ela vai fazer a utilização desse gás carbônico, a tendência é que o oxigênio aqui seja primeiramente impuro, né? Porque ele é sobrecarregado pelo gás carbônico, e segundo, a tendência é que o gás ele diminua, né? O oxigênio diminua nessa região, né? Então, naturalmente, isso aqui é uma exemplificação, né? Mas se for utilizar ele de modo mais efetivo,
a tendência é a pessoa ficar sem oxigênio em volta, né? Ou sentir uma falta de ar. Então, o que muda, né, realmente é a base, né, que você vai utilizar em formato de leque. Então, percebam que ele está com o extintor aqui de CO2, de gás carbônico, está segurando na extremidade preta ali do difusor, e vai utilizar em leque, né, sempre, e naturalmente o brigadista ele vai andando para frente de acordo com o que ele vai apagando aqui o incêndio de material energizado. E aí, quando a gente fala em extintores, né, eu sempre tenho que fazer duas perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Dá choque? O que está pegando fogo dá choque? Se a resposta for sim, né, eu utilizo o equipamento específico para material energizado, equipamento de gás carbônico, seja especificamente o extintor de classe C. Agora, se ele não dá choque, eu posso utilizar, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. É um líquido inflamável? Né? Se ele dá choque, eu vou utilizar o equipamento de classe C. Se ele não dá choque, eu faço uma outra pergunta. É líquido inflamável? Se a resposta for sim, eu utilizo o extintor do tipo líquido inflamável, extintor de classe B. Porém, se a resposta for não, eu vou utilizar o extintor de classe A. Então, essa é a primeira separação que eu tenho que fazer, né? A primeira pergunta, dá choque? Se der choque, classe C direto, né? Não faço nenhuma outra associação. Se a resposta for não, primeiramente eu pergunto, é líquido inflamável? Se sim, classe B, se não, classe A. Então, essa é a primeira separação, né? Que basicamente um fluxograma que a gente tem que fazer em relação às perguntas, né? Do tipo de extintor a ser utilizado. Então, quando a gente fala ainda da relação dos extintores, pessoal, além dessas perguntas que a gente tem que fazer, eu tenho uma localização específica e uma sinalização dos extintores. Vamos lembrar que nós temos ITs, né, Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né, da Corporação do Estado de São Paulo, e além das ITs, né, nós temos as NRs, né, especificamente aí ligados à classe de incêndio, né, nós temos aí a NR 23, que fala sobre treinamentos e especificamente proteção de combate a incêndios. Todo extintor, pessoal, ele é chamado, né, de unidade extintora, vamos lembrar sempre isso. E além disso, né, eu preciso associar que todo extintor ele tem uma localização definida, né, geralmente pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, em relação à localização e sinalização dos extintores, né, os extintores, eles primeiramente, a gente vai lembrar que nós estamos falando sobre unidades de extintores portáteis. Então, o extintor portátil, né, ele deve sempre estar instalado de forma que a parte superior do extintor ele não ultrapasse 1,60 m de altura. Então, vamos lembrar aqui, pessoal, que a gente tem uma padronização. Por quê? A tendência, né, do homem e da mulher brasileira é não ultrapassar, né, muito mais do que essa altura, né? Vamos lembrar que o padrão, né, o tamanho, né, padrão do homem é 1,72 m e da mulher 1,68 m, né? Então, é recomendado aí que não ultrapasse, né, 1,60 m de altura. Em relação ao piso, então se a gente for colocar aqui em relação ao piso, né, a parte inferior, né, o piso acabado, também como é chamado, né, ele pode ficar instalado, né, até 1,60 m. Geralmente a gente vê as pessoas colocam, né, alto, e aí a gente não consegue pegar o extintor para fazer a sua aplicação se for necessário. E a parte inferior, né, deve ficar ali acima de 20 centímetros, né, se não tiver apoiado sobre o piso, né? Então, nós temos aqui mínimo de 10 e no máximo de 20, né? Então, quando a gente fala em relação ao piso acabado, pessoal, o extintor ele pode ter esse tamanho, né, que é 10 centímetros, esse tamanho, né, ou até mesmo ficar um pouco mais suspenso, né, até no máximo, né, 20 centímetros em relação à parte inferior. Então,
Quando eu falo em relação dos extintores, primeiramente, toda vez que a gente fala de um extintor, né, ele deve ficar preso, né, ficar ali fixado em uma parede para fácil acesso de qualquer pessoa que esteja presente no ambiente. Segundo, né, ele nunca pode ficar especificamente no solo. Por quê? Quando a gente fala sobre o extintor, nós estamos falando sobre um equipamento, né, que ele naturalmente ele é formado, né, por ferro, né, material ferroso. Se ele ficar em contato com o solo, a tendência é que ele se umidifique, né, pode enferrujar. Através do processo de ferrugem, ele pode perder a sua pressão, pode perder a sua vida útil, né? Então, o extintor ele deve ficar sempre suspenso. Se não tiver como furar a parede, se a empresa ali não quiser furar a parede, você tem que colocar um suporte para que ele não fique em contato no solo. E esse suporte não pode ter mais do que 10 centímetros de altura, tá? Então, todo o suporte deve ter nessa parte inferior aqui, no máximo 10 centímetros, tá bem? No mínimo 10 centímetros, desculpa, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre suporte, ele tem que ter no mínimo 10 centímetros de altura e em relação à sua localização, 1,60 m. Então, em relação, se ele for perfurado ali fixo, 1,60 m na parede. Se for colocado no suporte, mínimo 10 centímetros a altura do suporte. Além da sinalização, né, em relação ao extintor, né, nós temos aqui que lembrar que ele sempre deve ficar, né, próximo, né, de quadrados vermelhos, placas vermelhas ali, que são setas indicativas, geralmente com as bordas amarelas ou esbranquiçadas, né, brancas, que elas basicamente são fotoluminescentes, né? Ou basicamente ali, se porventura acabar a luz, você vai conseguir bater os olhos ali na placa e vai saber que existe um extintor ali naquele local. Todo extintor onde tem uma placa, uma sinalização, deve ter um extintor, e se porventura o extintor for para recarga, né, for substituído, deve ter o outro ali de reserva, tá? Então, a gente vê muito isso dentro de empresa, vê muito isso dentro de estabelecimento comercial, vê muito isso dentro de prédios residenciais. Você pergunta para a pessoa, cadê o extintor? Ah, foi para recarga. Quer dizer, se pegar fogo aqui, tem que esperar o extintor voltar para a gente utilizar, né? Então, é uma orientação que eu dou para todo técnico de segurança, todo profissional que eu conheço, façam um contrato com as empresas que fazem recarga, que quando porventura o extintor acabar, né, ou precisar passar por uma recarga, né, que essa empresa traga um extintor um extintor de reserva, né, para que ele, se porventura acabar, tem outro extintor. Embaixo de cada extintor deve ter uma área ali de no mínimo 85 centímetros, né, pintado em vermelho, tá bem? Com mais 15 centímetros pintados em amarelo, que vai totalizar ali 1 metro quadrado, né, basicamente. Então, quando a gente fala em relação à sinalização do extintor, a gente deve obedecer, né, essa área, né, que a gente vai ter ali de 1 metro quadrado em relação ao extintor, que não poderá, em hipótese alguma, ficar obstruída, né? Se for, por exemplo, num corredor, né, a gente não pode também colocar ali nada próximo, né, ou ficar ali na frente do extintor. Vamos lembrar que o extintor ele é necessário para apagar o incêndio. Então, se eu obstruir, naturalmente eu estou gerando ali uma dificuldade em pegar esse extintor. Então, em relação à sua localização, uma sinalização acima do extintor, né? O extintor tem que ficar 1,60 m do solo, né? E se porventura não for colocar ele no fixo na parede, eu tenho que ter um suporte de no máximo 10 centímetros do solo, tá bem? Para que ele, no mínimo 10 centímetros do solo, tá bem? Então, quando a gente fala em relação à metragem, né, olha, percebam aqui que a gente pode encontrar, né, alguns um pouco maiores ou menores,
né? Mas o ideal realmente ali é um tapete, né? Ou um quadrado, né? Com 1 metro quadrado, né? Separando 15 centímetros amarelo, com no mínimo 70 e no máximo 85. E quando a gente pegar ali a separação, né? A divisão dessa área, né? Para que seja concentrado ali o extintor. Algumas empresas, né, colocam ainda, né, extintor água, CO2, pó químico, coloca a determinação, mas não é obrigatório nessa separação, é mais uma prática, né, que nós temos em relação às placas, né, ou às placas sinalizadoras. O extintor, por sua vez, né, ele vai ter ali a sua definição, né, se extintor de pó BC ou de pó químico seco, gás carbônico ou água, e nós temos aqui um sinal fotoluminescente, né, que quando apagado a luz ali a gente vai conseguir identificar que o extintor estará presente naquele ambiente. O que vai se levar em consideração, né, a quantidade e os tipos de extintores é que basicamente, né, ele vai ser portátil, ou a gente vai ter um outro tipo de extintor que a gente vai ver amanhã, que é o extintor sobre rodas, né, chamado também de carretas, né? A gente pode ter uma bateria de extintores de carretas se porventura a gente tiver tanques de combustível ou tanques de tinta, né, que é um líquido inflamável, que devem ser dimensionados para cada ocupação de acordo com a função específica. Então, deve ser levado em consideração, primeiro, a área a ser protegida, a distância para ser percorrida de cada extintor, né? Então, isso vai naturalmente levar em consideração o nível ou a possibilidade de acidentes com incêndio, né? E também o risco a proteger, né? Que aqui, basicamente, pessoal, é a natureza da atividade desenvolvida ou equipamento a ser protegido, seja ali, por exemplo, uma central de processamento de dados, uma cabine de energia, né? Então, naturalmente, eu vou ter que ter um extintor próximo a essas instalações. A gente vê muito isso, cabine energizada dentro de empresa, que o extintor fica dentro da cabine, né? Então, se pegar fogo, eu tenho que entrar ali no fogo, tirar o extintor para depois fazer o uso, né? Então, basicamente, ele tem que ficar localizado na parte de fora, né? Que se porventura estiver pegando fogo ali dentro, aí eu consigo pegar o extintor e fazer o uso específico. Sendo assim, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? Agradeço a vocês que estão acompanhando essa aula em formato remoto. Se você estiver também acompanhando essa gravação, muito obrigado. E até a próxima aula.